Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Antônio e você está no canal Pobre Direita. E eu tenho certeza absoluta de que hoje eu vou apanhar mais do que Judas em dia de malhação. Se repete todo sábado de Aleluia. Esse assunto aqui é extremamente polêmico para essa geração mimizenta que a gente tem que conviver hoje em dia. Olha só, alguns anos atrás o Brasil era considerado um dos países mais felizes do mundo. Todo mundo aqui era feliz, mesmo o pessoal pobre, que passava por muitas dificuldades, era um povo alegre, um povo feliz, que estava sempre otimista, sempre para cima, sempre acreditando num futuro melhor, que o Brasil seria o país do futuro. Mas isso de uns anos para cá mudou completamente. E isso aconteceu a partir dos anos 2000, quando a esquerda assumiu o poder desse país e trouxe com ela o discurso de politicamente correto, do nós contra eles, dos negros contra os brancos, dos ricos contra os pobres, que tem transformado as pessoas em seres sensíveis, frágeis, deprimidos, que qualquer coisinha é motivo para debate, para processo, mas eu preciso alertar as pessoas da verdade do que está acontecendo para que você tenha um posicionamento e não seja obrigado a aceitar esse discursinho mimizento que a gente ouve tanto hoje em dia. Olha um exemplo aqui para vocês verem o que está acontecendo nesse país. Outro dia eu estava comentando com a minha filha que no dia seguinte seria considerado o dia do índio. Quando eu era criança, a gente comemorava o dia do índio na escola, fazia fantasia, vinha para casa fantasiado. Aí eu fui comentar sobre isso com ela. E ela, chegando na escola no dia seguinte, foi falar com os amiguinhos ali, com a professora, que naquele dia era o dia do índio. Então, prontamente ela foi corrigida pela professora de que agora não se pode mais falar dia do índio. Agora tem que ser falado dia dos povos indígenas. Mas qual é a porra da diferença? Povos indígenas para índio. Você não pode mais falar agora que uma pessoa é americana, então ela faz parte dos povos americanos. Não pode mais falar que um indivíduo é chinês, que ele faz parte dos povos chineses. Que porcaria é essa? E agora não pode nem vir fantasiado mais da escola, porque senão você está se apropriando da cultura indígena. Isso é um crime. E uma das coisas mais polêmicas em relação a esse discurso do politicamente correto é o assunto favela. Afinal, devemos falar favela ou comunidade? Qual é a diferença entre os dois termos? Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas eu já. Algumas vezes já fui corrigido em público e é uma situação muito chata, porque você, para não gerar um desconforto, não acabar com o ambiente ali, com umas pessoas que não tem nada a ver, você é obrigado a se calar, mesmo sabendo que você tá com a verdade. Por exemplo, quando falava que algum indivíduo morava na favela, prontamente era corrigido de que aquela pessoa, que você não podia falar favela, você tem que falar hoje em dia comunidade, que falar favela é um crime. Assim como você não pode mais falar que uma pessoa é negra, tem que falar que ela é afrodescendente. Assim como você não pode mais falar que uma pessoa é gorda, ela está com sobrepeso. Que uma pessoa é magra, que ela está abaixo do peso. Então é um discursinho para tentar moldar a sua mente, para tentar fazer você ficar alienado como aqueles alunos da USP, que não sabem nem a diferença entre Che Guevara e um pé de goiaba. E para você ter a certeza de que isso é uma hipocrisia sem tamanho, esses dias eu estava passando alguns canais da TV. De repente, eu escutei a palavra favela vindo da boca de uma jornalista da Globo. E então eu parei imediatamente para ver no que aquilo ia dar. Eu pensei comigo, aquilo de repente ela está criticando alguém que falou a palavra favela. Mas então a repórter repetiu várias vezes essa palavra e passou a palavra para a apresentadora, que também repetiu várias vezes a palavra favela, falando daquilo ali como uma coisa, como um assunto normal. Então eu pensei, elas estão cometendo um crime, elas vão ser punidas por isso? Vai ter protesto na porta da Globo amanhã, cheio de cartaz, do pessoal falando que elas não podem falar favela, que aquilo ali é um crime. Mas então, na mesma hora, eu voltei para a realidade e pensei, Marcel, como você é burro. É claro que eles não vão sofrer protesto nenhum, claro que eles não vão ser considerados criminosos, sabe por quê? Porque eles são da patrulha. E eles podem falar o que quiserem. Mas ai de mim se eu falar a palavra favela em público. Mas afinal, qual é a diferença entre favela e comunidade e qual é o termo correto a ser utilizado? Olha só, segundo o dicionário, favela é uma área ou assentamento urbano densamente povoado, caracterizado por moradias precárias e infraestrutura deficitária. Por exemplo, redes de esgoto, iluminação, transporte e segurança. E o que é então comunidade? Segundo o mesmo dicionário, é um conjunto de habitantes de um mesmo estado ou qualquer grupo social cujos elementos vivam numa dada área, sob um governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e histórico. Nossa, que linguagem bonita, hein?
Mas então, qual dos dois significados você acha que representa melhor esse local conhecido por todos nós? Nesse local, nesse aglomerado de casas, não há somente pessoas que carregam o mesmo legado cultural e histórico. Ali tem todo tipo de pessoas, de todas as religiões, com gostos musicais diferentes, com idiomas diferentes, com culturas diferentes. Então não pode ser chamado de comunidade. Muito pelo contrário. Ali realmente há muitos problemas de infraestrutura, porque políticos não ligam muito para resolver esses problemas, a não ser que seja em época de eleição. Ali também os moradores sofrem com violência, tráfico de drogas na porta de casa, pancadão com 10 mil pessoas, não respeitando idosos, crianças, doentes, falta rede de esgoto, muitos transportes não chegam na porta de casa. Esses dias uma funcionária da minha empresa colocou o endereço para receber uma encomenda dela lá no endereço da empresa, porque falou que as empresas de encomenda não entram na área onde ela mora. Isso é muito triste realmente. Mas você sabe de onde vem isso tudo? Isso vem de políticos vagabundos que não querem resolver o problema, que preferem maquiar a realidade. Ao invés de se preocuparem em resolver o problema, para esses locais não precisarem existir, para que as pessoas possam viver com dignidade, possam ter uma casa boa, um transporte na porta de casa, que não sejam obrigados a sentir cheiro de esgoto na porta de casa, eles preferem dar nomes pomposos para maquiar a realidade e tentar dar um pouco de conforto para essas pessoas. E não, esses locais não são uma comunidade. E isso não é preconceito nenhum. Essa é a realidade. Comunidade, na minha visão, é um local, por exemplo, em São Paulo, que só tenha judeus, chineses, japoneses. Aí não há diversidade cultural, histórica, de costumes. Eles partilham do mesmo estilo de vida. Mas esses locais que estamos falando aqui são favelas. E não há nada de errado nisso. O que tem que ser feito são os responsáveis tomarem medidas para que esses locais não precisem existir. Muito pelo contrário, ali nas favelas tem muita gente digna, honesta, trabalhadora, que se orgulham de dizer que são faveladas, que vieram do nada, que batalharam, que se tornaram bem-sucedidas, mas não esquecem as suas raízes. No futebol, por exemplo, tem a Copa das Favelas, que revela grandes jogadores. Eu mesmo, quando criança, fui criado num bairro ao lado de uma favela. E eu frequentava a favela sem problema nenhum, tinha amigos lá, frequentava casas lá. E realmente as favelas são locais esquecidos pelo poder público, mas virou moda agora na mídia e entre os políticos de esquerda elogiar e enaltecer as favelas. Muitas pessoas lá são dignas, trabalhadoras e não mereciam viver nesses locais. É muito triste você saber que tem pais de família que chegam em casa depois de um dia duro de trabalho e tem lá meia dúzia de nóias sentado na porta da casa dele, fazendo barulho, usando droga, vendendo droga na porta da casa dele, empinando moto, ouvindo som alto, e ele não pode falar nada, porque se ele abrir a boca, ele é ameaçado. E é muito triste você saber que idosos, crianças, doentes, não podem descansar, não podem dormir tranquilamente, porque tem arruaceiros fazendo pancadão, regado a som alto, a sexo, a álcool, ao ar livre para todo mundo ver. Mas isso é considerado cultura hoje em dia, né? Fazer o quê? Como diz a mesma emissora que fala abertamente favela, mas corrige os outros de que você tem que falar comunidade. Viva a hipocrisia do Brasil. Tamo junto, abraço.